Buenas. Termologia, transferência de calor, exercícios. Exercícios de condução, convecção e radiação, ok? Então vamos lá. Questão número 1. Verifique se cada afirmação é verdadeira ou falsa. VOF, tá? Item A. A convecção diferencia-se da condução porque na primeira, ou seja, na convecção, a transferência de calor se faz mediante a troca de posição entre as partículas, enquanto na segunda, que seria a condução, as partículas tendem a permanecer na mesma posição. Exatamente, né? Por isso que a gente falou na teoria que a convecção ocorre em líquidos e também ocorre em gases. Aquela quantidade de matéria que esquenta, ela diminui a densidade, diminuindo a densidade, ela se movimenta, na medida em que ela se movimenta, ela desloca uma outra massa para baixo, e aí você tem a corrente de convecção. Então tá beleza, ok. B de bola. No combate ao incêndio, bombeiros usam roupas leves e finas devido a altas temperaturas. Falso. Muito pelo contrário. A roupa é grossa justamente para evitar a propagação de calor, tá? Os materiais contra incêndio, essas roupas que são feitas contra incêndio, elas são sempre roupas muito grossas. Eu estava até hoje dando essa aula, inclusive, lá no curso, lá no presencial, e eu estava citando para um aluno lá que o pessoal que mora na região do Oriente Médio, ali na parte do deserto do Saara, naquelas regiões onde a temperatura é muito alta, eles andam cobertos na rua, né, com roupas bem grossas, justamente para impedir o calor de entrar no corpo, tá? Além de toda uma questão cultural, né, das roupas serem mais compridas, elas são roupas mais grossas, justamente para evitar o calor de entrar. Então tá falso. B. Imagina o bombeiro entrar no incêndio de camisa regata, né? Que beleza. C. Na convecção, a parte mais fria do fluido desce, por ser menos densa do que a parte mais quente. Falso. A parte mais fria do fluido desce, por ser mais densa. O mais denso desce, o menos denso sobe. D de dado. A convecção ocorre em todo lugar do universo em que existam corpos de diferentes temperaturas, até mesmo no vácuo. Falso. Aquecer, né? C. D de dado falso. Tá? No vácuo ocorre irradiação. Tá? A convecção ela depende da existência de fluidos, gases ou líquidos. Ok? Beleza? Questão 2. Então ficou VFFF. VFFF. Ok? 2. O projeto da estrutura de concreto dos edifícios leva em consideração vários fatores, entre eles a condutividade térmica do concreto. Tal informação possibilita, por exemplo, determinar a eficiência do concreto como isolante térmico e estimar quanto tempo a edificação resiste a um incêndio antes de ruir, uma vez que se o aço, que faz parte das lajes e pilares, atingir altas temperaturas, sua resistência diminui. Suponha que uma parede de concreto de 20 centímetros de espessura e área 10 metros quadrados separe uma sala a 20 graus Celsius de um meio externo a 15 graus. Então é mais ou menos isso, ó. Imagina que você tem uma paredinha aqui, uma paredinha, aqui. E essa parede, ela tem uma espessura de 20 centímetros
tem uma área de 10 metros quadrados, né? E ela está separando um ambiente que está a 15 graus de um ambiente que está a 20 graus. Tá? Ele quer que eu calcule o fluxo de calor. E ele dá a condutividade do concreto. A condutividade do concreto é 0,5 joules por segundo, metro quadrado, grau Celsius. Grau Celsius. Tá? Aplicação de fórmula, né, gente? Fluxo é igual a K vezes A vezes delta θ dividido por L. Tá bom? Fluxo é igual a 0,5 vezes área, 10 metros quadrados, vezes variação de temperatura, 5 graus Celsius, dividido pela espessura, que tem que estar em metros, 0,2. Tá aqui. Tá bom? Beleza? Ô, gente, dá para simplificar aqui, ó. 0,5 por 0,2 é a mesma coisa que 5 sobre 2, que dá 2,5. 2,5. Tá? 2,5 vezes 10 dá 25. 25 vezes 5 dá 40. 25 vezes 4 dá 60. 75, é isso? Deu uma bugada agora aqui. 25 vezes 5. 25 vezes 5. 125. Que 75? 125. Aí 25 vezes 4 dá 100, né? 125 joules por segundo. Pronto. Aí. Acho pouco provável uma questão assim, tá? As duas últimas questões, elas são mais condizentes com aquilo que eu acho que pode aparecer sobre isso. Depois a gente vai trabalhar com as duas aqui. Tá? Beleza. Podem tirar print. Três. Questão 3 diz o seguinte: pela expansão do volume da água resultante do congelamento, nos lagos de países muito frios, ocorre a formação de gelo. Estão perguntando aqui. Ah, é tipo unidade de watt? É, joule por segundo. Isso, ó. Tipo watt. É isso mesmo. Ou seja, é uma espécie de potência, né? Você mede a energia transferida por segundo. É isso mesmo, tá? Faz sentido. Bem lembrado. Isso porque está no sistema internacional, né? Porque se fosse caloria por segundo, mas é o equivalente a watt, tá? A mesma coisa. Tá? Pela expansão, questão 3, pela expansão do volume da água resultante do congelamento, nos lagos de países muito frios, ocorre a formação de gelo somente na camada superior, enquanto, abaixo dela, permanece no estado líquido. Explique por que um lago não congela por inteiro. Isso é uma coisa muito louca, né? Nas regiões muito frias, é muito comum acontecer em lagos o congelamento da superfície. Só que lá embaixo a água continua líquida. Tanto é que, tipo, você já viu os caras pescando nessas regiões? É muito louco. Eles fazem um buraco no gelo, colocam ali o anzol com a linha, né, para pescar, e ali eles vão retirando os peixes com a água teoricamente congelada. Mas ela está congelada só na superfície, né?
Por que isso acontece na realidade? Dá uma olhada aqui, ó. Tem duas coisas que eu quero mostrar para vocês. Na primeira, eu quero primeiro mostrar esse gráfico aqui, ó. Ó. Esse gráfico, ele é um gráfico muito famoso. Ele mostra, gente, o que acontece com o volume da água quando ela congela. Então, ó, eu tenho aqui no eixo Y o volume, e aqui no eixo X a temperatura. Tudo bem? Tá. Imaginem que inicialmente a água está numa certa temperatura aqui, ó, bem na borda do gráfico, tá vendo? Sei lá, está numa temperatura aí de uns 20 graus Celsius, sei lá. Tá, aí a água vai esfriando, 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 esfriando. Conforme a água vai esfriando, ela vai contraindo, contraindo, contraindo. Até aí, beleza. Tá esfriando, contrai. Tá, só que quando a água chega nos 4 graus Celsius, acontece uma coisa muito louca. Por quê? Se você continuar resfriando a água, ao invés dela contrair, ela expande. Ela expande. Tá vendo? Ó? Ela expande. Expande. Até congelar no 0 graus. Então, o que acontece com a água de forma muito bizarra? Conforme a água vai esfriando, ela vai ficando menos densa. Ela vai aumentando o volume. Isso não é um comportamento comum, gente. O comportamento comum é quanto mais frio, menor é. Vai diminuindo o volume. Então, o que acontece no final das contas? Primeiro eu vou colocar uma observação aqui, ó. Observação. Observação 1, né? Ao congelar, a água sofre expansão, diminuindo sua densidade. Densidade. Por isso que o gelo boia. Por isso que o gelo boia. O gelo boia porque ele é menos denso do que a água. Então, isso já explica por que a camada de gelo se forma em cima do lago, ó. Camada de gelo se forma em cima do lago. Tudo bem? Congelou. Maravilha. Tá vendo que aqui no outro desenho, ó, a temperatura fora do lago está abaixo de zero. E aqui dentro está acima de zero. Tudo bem que está baixinha a temperatura, mas está acima de zero. Quer dizer, a água ainda está líquida. Depois que o gelo se forma na parte superior, aí entra em ação a outra questão. O gelo é um isolante térmico. O gelo é um isolante térmico. Se ele é um isolante, o que significa? A partir do momento que ele se forma na parte superior do lago, ele impede o calor de continuar saindo. Então, ele preserva a água no estado líquido lá dentro. Cara, é uma coisa muito fantástica. Por que eu estou dizendo que ela é muito fantástica, gente? Se não fosse assim, não existiria vida no mar. Principalmente nas regiões polares, né? Deus faz tudo perfeito. Concordo. Concordo. Não dá, gente, é muito foda. Não dá para, não tem como. Então, a segunda observação é que, vamos escrever aqui, observação 2. Após se formar na superfície, o gelo atua
como isolante térmico? Por que que ele atua como isolante térmico? Porque ele tem baixa condutividade, impedindo a perda de calor da água. Da água. Senão não existia foquinha. Senão não existiria foquinha, tá? Beleza? Então, assim, quando a gente olha para essas coisas, né, eu até entendo quando algumas pessoas falam assim, ah, é muito difícil ter vida em outro planeta. Porque, assim, é uma quantidade de coisas que tem que acontecer muito, uma quantidade de variáveis, uma quantidade de situações que você fala assim, nossa, mas deve ser bem difícil ter um planeta com as condições que a gente tem aqui. É, os caras estão falando que foquinha é fofa. Você já viu briga de foca? Mano, assiste National Geographic pra você ver. É feio o negócio, hein? As bichas se arregaçam, mano. Briga de foca é um negócio feio pra cacete. Ai, ai. Ah, eu adoro essas coisas, gente. Ontem eu tava assistindo um da The History Channel sobre o Leonardo da Vinci. Assiste no YouTube, cara. É muito foda. Sobre o Leonardo da Vinci. Tem no YouTube. E tem um também das pirâmides do Egito, que eu adoro. É, a temperatura da água ela para de diminuir, né? Você para de perder calor, ela fica mantida, ela não dá tempo dela congelar. Porque à medida que o gelo vai se formando na parte de cima, ele vai impedindo a água de congelar, tá? Ela só congela, ela só não congela, né? Ela diminui a temperatura, ela fica ali por volta de uns 3 graus, 2 graus e não chega a congelar, tá bom? Beleza? Essa também é uma questão bem famosa, tá, gente? Que aparece em exercícios de vestibular. Claro que pode aparecer na forma de uma questão de múltipla escolha, né? Evidentemente, tá? Beleza? Podem tirar print, por favor. Questão número 4. Frango assado. Frango assado. Carne de forno. Talvez você já tenha visto em casa, não sei se vocês gostam de fazer esse tipo de comida, aquelas carnes que vão no forno, geralmente frango também, peru, né? Que você coloca um papel alumínio envolvido no peru. Você põe ele na bandeja, põe lá os temperinhos, não sei o que lá, e aí o pessoal coloca um papel alumínio, né, em cima. Por que que os caras põem papel alumínio? A questão vai falar sobre isso. Ó, o papel alumínio pode ser utilizado para facilitar o cozimento de carnes. Pensando nos conceitos de transferência de calor estudados até aqui, descreva a melhor maneira de aproveitar o papel alumínio para esse propósito. Ou seja, a parte mais refletora deve ficar voltada para o alimento ou para fora? Se você já usou papel alumínio, você deve ter reparado que o papel alumínio ele é uma folhinha bem fina e ele tem uma parte dele que é bem espelhada. E tem uma outra parte que é meio fosca. Já perceberam isso? A parte mais espelhada e uma parte mais fosca. A pergunta do exercício é: qual é a melhor maneira de você usar o alumínio? A parte mais espelhada, ela tem que ficar para dentro ou para fora? Olha, se a ideia é não deixar o calor escapar, então você põe lá o franguinho com papel alumínio enrolado, né? O calor vai entrar. Uma vez que o calor entra, eu não quero que ele saia
né? Então, se eu não quero que o calor saia por irradiação, o ideal é colocar a parte espelhada para dentro, né? A maior eficiência seria utilizar a parte espelhada para dentro, para evitar a saída do calor. Então vamos escrever aqui, ó. Para maior eficiência, deve-se utilizar o papel alumínio com a superfície refletora voltada para o alimento, evitando-se, evitando assim a perda de calor por irradiação. Igual a garrafa térmica, a perda de calor por irradiação. Claro que uma parte do calor vai ser perdido por condução, mas aí não tem jeito, né, gente? A condução você não tem como evitar. Mas a irradiação segura boa parte do calor, por causa das radiações infravermelhas que o forno acaba emitindo, tá? Beleza? Tranquilo? Podem tirar print? Próxima. 5. O calor específico da água é maior do que o calor específico da areia. Repito, nós vamos definir calor específico na próxima aula, então não se preocupem com isso agora. Assim, durante o dia, numa região litorânea, a areia aquece mais do que a água do mar. O ar aquecido, acima da areia, produz uma região de baixa pressão, aspirando o ar sobre o mar. É o que está desenhado aqui, ó. Ó. A areia fica quente, o ar em cima dela fica quente e sobe. Quando o ar sobe, ele puxa o ar que vem do mar. Tudo bem? De noite, a situação se inverte. A água fica mais quente que a areia. Por conta disso, o ar sobe, aspira o ar que vem do continente e você cria uma outra corrente de convecção. Tudo bem? Aqui ele fala, ó, o ar aquecido acima da areia produz uma região de baixa pressão aspirando o ar sobre o mar. Sopra a brisa marítima. Explique por que à noite o processo se inverte. Isto é, sopra a brisa terrestre. Então ele quer que você explique a brisa noturna. Então vamos escrever aqui, ó. A brisa terrestre ocorre porque durante a noite a camada de ar acima da água se torna, opa,
se torna mais quente e, vírgula, portanto, menos densa. Quando comparada com a camada de ar acima da areia. Olha lá. A brisa terrestre ocorre porque, durante a noite, a camada de ar acima da água se torna mais quente e, portanto, menos densa quando comparada com a camada de ar acima da areia. Nesse caso, há uma inversão da corrente de convecção. Prontinho, tá? Quando a gente explicar o conceito de calor específico, isso vai fazer muito mais sentido. É claro que a gente até sabe disso pela nossa experiência do dia a dia, né? Quando você está na praia, você percebe claramente a diferença de temperatura entre a água e a areia durante o dia e durante a noite também, tá bom? Beleza? Tá aí então a questão número 5, podem tirar print. Próxima. Opa, perdão. Questão número 6, gente. Vê o F, tá? Quais são corretas, quais são erradas. Analise as afirmações referentes à condução, que é especificamente da condução. Para que um pedaço de carne cozinhe mais rapidamente, pode-se introduzir nele um espeto metálico. Isso se justifica pelo fato do metal ser um bom condutor de calor. O que vocês acham dessa frase, gente? Você imagina um pedaço de carne e aí você coloca um espeto nele, como se fosse fazer um churrasco. E aí você coloca o espeto no fogo, com a carne ali. O espeto esquenta, porque ele é feito de metal, certo? Como o metal é um bom condutor, esse calor se propaga por dentro do espeto. E ele vai cozinhar a carne também de dentro para fora. Também vai cozinhar a carne de dentro para fora. Claro que a maior parte da cocção da carne vai acontecer de fora para dentro, que está em contato com o fogo. Mas o fato de você colocar um espeto ali no meio da carne, não é só para você apoiar a carne. Claro que com o espeto fica mais fácil de você manusear, né? Mas o fato de você colocar um espeto ali por dentro vai cozinhar ela também de dentro para fora. Então, faz sentido. Tá ok. Condução, primeira frase verdadeira. 2. Os agasalhos de lã dificultam a perda de energia na forma de calor do corpo humano para o ambiente, devido ao fato do ar aprisionado entre as suas fibras ser um bom isolante térmico. Também faz sentido. Quando a gente põe um agasalho, o que a gente quer, na verdade, não é nos esquentar. O agasalho não esquenta ninguém. O cobertor não esquenta ninguém. O que ele faz é impedir a passagem do calor. Ele fica com uma camada. Primeiro que o próprio tecido ele já é um condutor muito ruim. Geralmente a lã, por exemplo, ela é um bom isolante, né? Ela já é um bom isolante. Além disso, o próprio ar que fica entre a sua pele e o agasalho, ele esquenta ali. Ele fica um arzinho quente. Então esse arzinho quente impede a passagem de calor, tá? Então a ideia é te isolar. Então faz sentido também.
2 verdadeiro. 3. Devido à condução térmica, uma barra de metal mantém-se a uma temperatura inferior a uma barra de madeira colocada no mesmo ambiente. Cuidado com isso daqui. Cuidado com isso daqui. Só que tem uma pegadinha bem safada. Gente, eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa em casa. Não sei se todo mundo vai conseguir fazer isso. Não sei se vocês estão num ambiente com ar-condicionado. Acredito que devam estar. Se você estiver aí perto da sua mesa, da sua escrivaninha, onde você estiver assistindo a aula, um objeto de metal e um objeto de madeira, eu tenho aqui, ó, tenho a minha escrivaninha que é de madeira, tá aqui, vou pegar aqui na escrivaninha, e um objeto de metal, a maçaneta da porta. Pega ao mesmo tempo na maçaneta da porta ou em algum objeto de metal que você tenha e pega ao mesmo tempo num objeto de madeira. Descreve para mim essa sensação. Metal geladinho, madeira mais quente, cair na pegadinha. Ô, gente, olha que coisa bizarra. Presta atenção. Não é possível o metal estar mais geladinho. Se eles estão no mesmo ambiente, eles têm que estar na mesma temperatura. A maçaneta aqui da porta, o ar-condicionado aqui de casa está com 23 graus. Está no 23. Todos os corpos que estão aqui nesse ambiente estão a 23 graus. Exceto eu, que estou vivo, né? Eu não estou a 23 graus. A madeira está a 23 graus. A maçaneta está a 23 graus. Está tudo a 23 graus. Agora, por que que eu tenho a sensação que o metal está mais gelado? Por quê? Quando você encosta no metal, você está perdendo calor para ele, não tá? Você está mais quente que o metal. A não ser que esteja morto. Você está mais quente que o metal. Quando você encosta na madeira, você também está mais quente que a madeira. Só que, exatamente. Só que o metal, ele é um melhor condutor de calor. O que isto significa? Ele vai roubar calor do seu corpo mais rápido do que a madeira. A madeira, ela vai roubar calor do seu corpo, mas ela não tem tanta rapidez na hora de roubar o calor. Então, a sensação de que o metal está mais gelado é por conta de um fluxo de calor diferente. Os metais, eles tendem a roubar calor mais facilmente do teu corpo. Tudo bem? Então, essa frase está falsa por quê? Porque a barra de madeira e o metal, se eles estão no mesmo ambiente, eles têm que estar na mesma temperatura. Agora, o metal parece estar mais geladinho por conta do fluxo de calor que é maior no metal. Tudo bem? Por isso está falsa. Essa é a pegadinha da condução, tá, gente? Esse assunto não tem muita pegadinha, mas essa é a pegadinha do assunto. Tá bom? Beleza? Dan, Oi, então quer dizer que quando eu pego na madeira, ela não transfere tanto calor para minha mão. Já o metal transfere mais calor. Por isso para, que a sensação é para, mais gelada? calma. Não é a madeira que transfere calor para sua mão. É você que transfere calor para a madeira porque você está mais quente. Você está a 38, a madeira está a 25. Você perde calor para a madeira. Você perde calor tanto para a madeira como para o metal. Então, cuidado com essa tua frase. A segunda parte está certa. No metal, você perde calor mais rápido. Por isso você sente geladinho. Na madeira, você perde calor mais devagar, tá? Então, se você for anotar isso aí no caderno, só toma cuidado com essa questão. Você perde calor, tanto para madeira quanto para o metal. Só que a rapidez com isso que esses processos ocorrem é diferente, tá?
Mas é isso aí. Beleza? Próxima. Next. Questão 7. Calma. Maçaneta geladinha. Maçaneta geladinha é foda, né? Questão 7. Uma extremidade de uma barra de ferro está em contato com o vapor da água em ebulição sob pressão normal, 100 graus Celsius. A outra extremidade está em contato com o gelo, em fusão, sob pressão normal, 0 graus. Então tá aqui, ó. De um lado está 100 graus, de outro lado está 0 graus. Tá? A barra tem comprimento L e área da secção reta A. Tá aqui, ó. O comprimento da barra é L. E aqui tem a área de contato, ó. A. Despreze o calor perdido pela superfície lateral. Então, para todos os efeitos, o calor não sai por aqui, ó. O calor só sai por essa parte aqui, ó. Tá? Seja φ1 o fluxo de calor que atravessa essa barra. Então, ó, quem é φ1? φ1. φ1 é igual a K do ferro vezes A vezes delta θ, que é a diferença de temperatura entre os dois lados, dividido pela espessura. Aí. Tá bom? Tá. Aí olha o que ele faz na sequência. Corta-se a barra ao meio e os dois pedaços são soldados. Mantém-se as extremidades às temperaturas de 100 e 0 graus Celsius. Seja φ2 o fluxo de calor que atravessa o novo sistema. Então, o que ele fez, gente? Ele deixou a barra mais curta, ele diminuiu o comprimento da barra e e aumentou a área. Tudo bem? Ô, gente, vocês conseguem perceber que o fluxo vai aumentar? Sem fazer conta? Conseguem perceber que o fluxo vai aumentar? Faz sentido para todo mundo isso? Por que ele vai aumentar? Porque a barra ficou mais curta. E ficou com uma maior área de contato. Se ela ficou com uma maior área de contato e mais curta, o fluxo tem que aumentar. Tudo bem? Quanto vale esse novo fluxo? Esse novo fluxo, φ2, ele vai valer o mesmo K vezes dobro da área vezes a mesma variação de temperatura, só que agora dividido por 0,5 L. 0,5 L. Tudo bem? Ele quer saber qual a razão entre φ1 e φ2. A melhor maneira de fazer a razão entre os dois é dividindo um pelo outro. Então eu vou pegar φ1, φ2 e vou dividir por φ1. Você pode fazer φ1 sobre φ2 ou φ2 sobre φ1, tanto faz, tá? Então aqui vai ficar K do ferro vezes 2A vezes delta θ dividido por meio L.
Tudo isso dividido por K do ferro vezes A vezes delta θ, tudo isso dividido por L. Esse tipo de questão é bem comum, viu, gente, em prova de matemática do Enem. O cara dá a fórmula, porque aqui ele está trabalhando com aquela noção de grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional, né? Então o cara te dá a fórmula, fala, olha, nos corpos existe uma coisa chamada fluxo de calor. O fluxo de calor é dado por taranã, 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 taranã. E aí ele começa a fazer a brincadeira, tá? Aqui eu cancelo os Ks, eu cancelo os delta tetas, eu cancelo os As e cancelo os Ls. Sobrou o que apenas, gente? Φ2 sobre Φ1 é igual a 2... Opa, deixa eu trocar de cor aqui, peraí. Sem querer, eu peguei a cor errada. É igual a 2 dividido por meio. Só isso que sobrou. 2 dividido por meio igual a 4. Portanto, Φ2 é igual a 4 vezes Φ1. Φ2 é igual a 4 vezes Φ1. Tá? Se cair alguma questão envolvendo contas, eu acredito que seja mais nessa linha. Tá? Não aquele tipo de só de aplicação de fórmula, que o cara, ele dá espessura, dá a área e pede para você calcular. Acho mais difícil aparecer alguma coisa desse sentido. Agora, questões assim podem aparecer inclusive na prova de matemática, tá? Beleza? Podem tirar print. Beleza. Próxima. Aqui. Questão número 8, gente. Duas barras de mesmo comprimento, mesma área de secção reta e constituídas de metais diferentes, são soldadas e suas outras extremidades mantidas a temperatura de 100 e 0. Então aqui eu tenho 100 graus, 40 e 0. Então a primeira barra ela está entre 100 e 40. A segunda barra está entre 40 e 0. Tudo bem? Despreze a perda de calor pela superfície lateral. Os coeficientes de condutividades térmicas entre os dois metais que constituem as barras são K1 e K2. A temperatura na junção é de 40 graus Celsius. Qual a relação... Opa, peraí, perdão. Qual a relação entre K1 e K2? Esse é um tipo de exercício um pouco diferente. Ele vai trabalhar com uma coisa que a gente não comentou na aula. O que acontece, gente? Eu tenho um fluxo de calor contínuo dentro do corpo. Esse corpo está dividido em dois. Tá vendo? Está dividido em dois. O calor ele vai passar daqui para cá e daqui para cá. Essa lei de Fourier, que é K vezes A vezes delta θ sobre L, ela admite que esse fluxo aqui, gente, ele é um fluxo constante. Ele é um fluxo constante. Dentro do corpo. Não importa que o corpo seja dividido em duas partes. Não importa
que o corpo seja dividido em 3 partes? Ela parte da premissa de que esse fluxo ele é constante, ou seja, é como se a velocidade com que o calor se propaga seja sempre a mesma. Não importa qual material ele está se propagando. Então eu tenho, na verdade, 2 fluxos. Eu tenho um fluxo no material vermelho, que eu vou chamar de φ1, e eu tenho um fluxo no material azul. Só que como o fluxo é constante, isto significa que a rapidez com que o calor anda pelo vermelho é igual à rapidez com que o calor anda pelo azul. É como se a gente estivesse dizendo, né, fazendo uma comparação com a mecânica, é como se o calor estivesse andando em movimento uniforme. O calor ele anda com a mesma velocidade num corpo e no outro. Ou seja, φ1 igual a φ2. φ1 é igual a φ2. Tudo bem. Isso serve para qualquer situação em que você aplique a lei de Fourier, tá? Esta lei, ela é uma lei especificamente para fluxos constantes. Tipo, se o fluxo não for constante, a gente não usa essa fórmula e também não vai nem ser cobrado no ensino médio para gente, tá? É outro tipo de situação. Então, quem é φ1? É K1 vezes L1 vezes delta θ 1 sobre, aliás, troquei de lugar. Aqui é A1, né? A1 sobre L1. Isso tem que ser igual a K2 vezes A2 vezes delta θ 2 sobre L2. Tá? Tem 2 coisas que eu posso cortar, gente. Só 2. As áreas, que são as mesmas, e os comprimentos, que são os mesmos. Então eu tenho que K1 vezes delta θ 1 tem que ser igual a K2 vezes delta θ 2. Tudo bem. Quem é delta θ 1? 60 graus. Porque o calor ele vai de 100 para 40. Ele vai de 100 para 40. Quem é delta θ 2? É de 40 para 0. 40 graus. Então fica 60K1 igual a 40K2. Ele quer a relação entre K1 e K2. Então o que eu faço? Eu passo o K2 dividindo, fica K1 dividido por K2 é igual a 40 sobre 60. Simplificando, gente, K1 sobre K2 é igual a 2 terços. 2 terços. E aqui não tem unidade, tá? Não tem unidade. Por quê? Porque é uma relação entre 2 constantes. Entre os 2 coeficientes de condutividade. Tá bem? Beleza. Ou seja, na verdade, né? Os coeficientes são diferentes. Para que o calor consiga andar com a mesma velocidade. Tá? Beleza? Tranquilo? Fechou? Perguntas, gente. Questions. Fechamos então, tá?